Graça e paz em nome de Jesus, a você que veio aqui essa noite para celebrar conosco o nome de Jesus, amém? Que alegria poder receber você nesse lugar e você também que pela internet ou pelos meios de comunicação diversos que essa igreja alcança, também recebe da palavra do Senhor e da presença dEle também nesta noite. Nós estamos falando sobre uma série de mensagens que tem por título Sem Medo de Viver. O pastor Naamã, semana passada, já introduziu esse assunto falando sobre o propósito da felicidade em Cristo, ou seja, de sermos felizes nele, nos tornando cada dia mais parecidos com ele. E hoje o tema dessa noite é Sem Medo de Amar. E eu não sei se você concorda, mas eu quero trazer uma sentença para a gente refletir junto um pouquinho sobre isso, e vai ser colocada agora para a gente poder falar sobre isso. Nós vivemos num mundo que tem e experimenta sérias dificuldades em amar. Bom, se você não percebeu ainda no seu contexto familiar, talvez você tenha percebido através das redes sociais. Nunca em tanto tempo que nós temos vivido, uma política de cancelamento tem sido tão forte. A ideia de cancelar pessoas, a ideia do diferente, do contraditório ou do desagradável ser eliminado do nosso círculo, do nosso vínculo de relacionamento. Nunca nós ouvimos tantos discursos de ódios sendo normalizados. Antes nós sabíamos que esses discursos eram discursos malignos, discursos baseados na intolerância, no preconceito, na perseguição, no revanchismo. Mas hoje, numa roupagem de normalização, as pessoas se sentem confortáveis com eles. Discursos que antes poderiam rapidamente ser classificados como anticristãos, hoje pode ser naturalmente associado até mesmo com defesas de versículos bíblicos. Nós estamos assistindo o aumento do ódio, da intolerância, da indiferença, da vingança, do revanchismo, da razão pessoal acima de qualquer tudo, a qualquer custo, em detrimento inclusive do coletivo. Essa é a realidade, porque nós temos grandes e intensas dificuldades de conviver através do amor. Porque muitas vezes o nosso relacionamento se dá em termos de mutilação do outro, mutilação da sua dignidade, mutilação do seu direito. Na nossa política do ganha-ganha foi trocada pela política do que? Para eu ganhar, você precisa perder. Para que alguém ganhe, o outro precisa ser prejudicado. Isso nós temos assistido no mundo que nós vivemos, seja no mundo dos negócios, seja no mundo dos empreendimentos, seja até mesmo no ambiente familiar, onde parece que para alguém ter algum tipo de sucesso, o outro precisa perder. E eu aprendi na minha vida de que não é sábio aquele que para fazer a sua luz brilhar precisa apagar a dos outros. É interessante perceber como que nesse discurso que nós temos tido de um mundo de grande concorrência, de grandes conflitos e de intolerância, nós temos muitas vezes nos associado a isso. E se não somos vítimas disso, muitas vezes também somos vitimadores. E temos de alguma maneira roubado, tolhido a dignidade, a identidade, o direito, as condições, os propósitos, os sonhos de pessoas que convivem conosco, com as quais muitas vezes cortamos relacionamentos, julgamos, cancelamos e deixamos distantes pela única e exclusiva autoridade, a dificuldade de amar. Nunca em tanto tempo foi se visto a cama de Procusto novamente sendo posicionada e sendo fielmente adornada nos nossos dias. Se você ainda não conhece a mitologia ou o mito da cama de Procusto, eu vou introduzir para você aqui rapidamente. Procusto faz parte da mitologia grega, que vale lembrar, era a forma antiga da humanidade de interpretar fenômenos sociais, fenômenos naturais. E dentro disso, o Procusto era um personagem interessante, homem hospitaleiro, gentil, que costumava receber os viajantes na sua casa, na sua hospedagem, para que ali pudessem pernoitar. O problema é que o Procusto era um pouquinho sistemático, ele era um pouquinho meticuloso, e ele tinha um problema. Uma pessoa que era muito grande, quando fosse deitar na sua cama e sobrasse pernas ou cabeça, ele tinha por padrão cortar parte dos pés e da cabeça também, para a pessoa caber exatamente dentro da sua cama, dentro do seu padrão. Quando o viajante era muito pequeno, ele esticava o viajante até quebrar os seus ossos para que o viajante estivesse exatamente do tamanho da cama que ele havia posicionado. A questão é o seguinte, que secretamente o Procusto tinha duas camas. Quando o viajante era grande, ele colocava a cama pequena, para que ele pudesse mutilar mais partes do corpo do viajante. E quando o viajante era pequeno,
ele colocava a cama grande para que ele pudesse torturar com mais facilidade, com mais prazer, aquele que se hospedava na sua casa. Esta é a cama de Procusto dos nossos dias, uma matriz, um padrão, um ideal que nós criamos, onde as pessoas têm que se encaixar. E como eu disse no começo, ou somos vítimas disso, ou somos vitimadores. Vivemos num mundo que é implacável, que é cruel, que é hostil em relação a comportamentos, práticas, atitudes, e que precisam de alguma maneira colocar a cama de Procusto, e que muitas vezes nos esticam até que caibamos em seus padrões, sem perceber, estamos sendo mutilados, feridos, machucados. Outras vezes eles nos cortam, nos inibem, tolhem parte do nosso caráter, das nossas crenças, das nossas confianças, para que possamos caber dentro do seu matriz, do seu padrão. E como conviver com isso? Como lidar com isso? Realizando discursos cada vez mais severos e nos normalizando essas práticas que são cada vez mais distanciadas de relacionamentos e da palavra amor. Por isso que nós vemos um sem número de pessoas que poderíamos chamar hoje de multidão de mutilados. Multidão de mutilados. Gente que foi de alguma maneira tolhida, cortada, marcada, ferida, machucada por práticas, padrões, modelos e que hoje carregam profundos ferimentos dentro da sua alma. Estão aí como moribundos na vida, estão como semi-mortos, ou estão como mortos-vivos, tentando sobreviver a um padrão cada vez mais hostil e implacável da nossa sociedade. Agora, você pode estar dizendo de uma maneira muito inteligente, com certeza, mas pastor, isso não é bíblico. A Bíblia não diz que nos últimos dias as coisas ficariam difíceis nos relacionamentos com as pessoas. A Bíblia não diz que nos últimos dias o amor se esfriaria, e você tem razão. O problema é que tem um contexto nessa mensagem. Jesus, em Mateus capítulo de número 24, versículo 12, ele fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. É a realidade que nós estamos assistindo. A normalização do ódio, do cancelamento, é o discurso do amor que vem se esfriando. A questão é o seguinte, que o versículo diz, por causa da maldade, nos últimos dias o amor se esfriaria. Então é a maldade que torna o amor mais frio. É a maldade que corrompe as bases dos relacionamentos que são de fato definidos pelo amor. Por isso que sim, lá fora os padrões serão cada vez mais cruéis. Lá fora viveremos cada vez mais com experiências de tentativas de mutilação, de ferimentos e machucados em nossa alma. É verdade que lá fora o amor vai se esfriar, mas isso não deve acontecer aqui dentro. E você percebeu que intencionalmente, quando eu disse aqui dentro, eu não fiz isso, eu fiz isso. Porque o aqui dentro é dentro de nós. Não é aqui dentro da igreja como se fôssemos um gueto, uma vila, onde as pessoas convivem pacificamente e depois saem para viver uma vida dicotômica, uma vida separada da presença de Deus. Quando eu falo que o amor não pode se esfriar aqui dentro, é que nós não podemos ser pacientes de um mundo que prega o esfriamento do amor, mas nós precisamos ser sujeitos do amor de Deus, sujeitos, conscientes do amor de Deus num mundo que precisa de confrontos diretos através da nossa atitude. Então, na prática, nós podemos sim confrontar esse mundo, o esfriamento do amor, com a prática da vida cristã e do cristianismo verdadeiro que habita em nós. A igreja não pode esfriar o seu amor, a igreja não pode esfriar a sua identidade em Cristo, a igreja não pode esfriar a sua atuação. Os discursos podem piorar, a perseguição pode vir, mas a igreja precisa continuar amando. Ela nasceu através do amor, ela vive através do amor, e o seu propósito é amar, e quando ela se normaliza a um mundo preconceituoso, discriminatório, intolerante, vingativo, revanchista, nós estamos deixando a essência de Cristo e tentando justificar as nossas atitudes mundanas. Por isso que nós somos sim, como igreja de Cristo, cada um de nós que estamos aqui essa noite, e os que assistem pelos recursos da mídia, cada um de nós somos um instrumento de Deus, para manter esse mundo aquecido com o amor e com a graça de Cristo, para sermos a vida para aqueles que se encontram como moribundos ou como quase mortos. E se você está ligadão ou ligadona nessa mensagem, quando eu falei essa palavra, resposta para um mundo de pessoas que estão quase mortas ou moribundas, você com certeza já se conectou a algum texto da Bíblia. E se você, além de estar ligado, está
acelerado e proativo, você já até abriu a sua Bíblia. Abriu em Lucas capítulo 10, que vai falar justamente de como podemos ser resposta para a vida de pessoas que se encontram quase sem vida diante das grandes mutilações e ferimentos que o mundo lhe oferece. Vamos ler juntos Lucas capítulo número 10, a conhecida parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25. Diz assim o texto, você pode acompanhar também pelo telão. Certa ocasião, um perito da lei, ou seja, um escriba, uma pessoa conhecedora da religião, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta: o que está escrito na lei? E como você a lê? Ele respondeu: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, grave essa palavra, ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, Jesus contou uma história. Jesus era um bom contador de histórias. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão dos assaltantes, ou dos salteadores, dependendo da sua tradução. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no, e se foram, deixando-o como quase morto, ou na sua tradução, semi-morto. Aconteceu estar descendo pelaquela mesma estrada um sacerdote. E quando você vê um sacerdote, obviamente você imagina que a religião vai fazer algo por ele. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Talvez na sua tradução esteja, passou de largo. Mas versículo 32. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou também pelo outro lado, passou longe. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Então Jesus pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Eu quero ficar aqui com essa pergunta. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Uma boa pergunta. Quem é o próximo? Por isso que eu queria conversar com você sobre a nossa dificuldade de amar. Pode passar, por gentileza? Eu queria falar sobre os problemas que enfrentamos em relação a amar as pessoas, as consequências pela falta de amor e do entendimento do que isso significa, e a alternativa, que é a única que nós temos aqui essa noite para apresentar, e chegaremos lá daqui a pouco. Problemas. Qual é o grande problema em amar? Bom, esse próprio texto já nos dá as dicas. O texto diz que aquele homem sabia pouco sobre a conceituação do amor. Porque o texto diz que ele diz: como eu vou herdar a vida eterna? Jesus fala: o que está escrito? Ele diz: ame. Mas querendo se justificar, ou seja, ele não sabia conceituar o que de fato é o amor. E eu acredito que nós estejamos na mesma posição e na mesma condição. Talvez estejamos com sérios problemas para saber o que é o amor. Bom, se você é professor de português, gramaticalmente você já sabe definir. Amor, substantivo abstrato. Pronto, passou no Enem. Que maravilha. Mas se formos olhar biblicamente sobre o que significa de fato essa palavra, nós vamos nos surpreender, porque ela não é substantivo, ela não é um objeto. Nós vamos ver nas Escrituras que essa palavra é um verbo, é uma ação, é uma atitude, e nem é abstrato, porque abstrato é aquilo que eu não posso pegar, é aquilo que eu não posso apalpar. Ela não é abstrata como o filósofo brasileiro que escreveu aquele texto importante, acadêmico, que diz: te dei o sol, te dei o mar para ganhar seu coração, você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimento que eu não pude acreditar, como é bom poder te amar. Veja só, sentimento, explosão, meteoro, e associei isso com amor. Eu não apalpo, eu não pego, eu não concretizo isso.
Ou seja, nós estamos com sérios problemas, porque desde o século XVIII o romantismo fez um favor, ou um desfavor à nossa sociedade, trouxe a ideia de um amor sentimental. Se o amor era ato, atitude, concreto, conforme diz 1 de João 3,18, filhinhos, não amem nem de palavra e nem de boca, como Luan Santana, mas amem de fato e de verdade, concretamente. O romantismo disse não, é sentimento. Vim com aquela sensação, tanto é que os jovens dizem que quando eles estão envolvidos, afeiçoados a alguém, eles dizem, rolou uma química. Química com amor, eu quero dizer para você, não combina. Porque amor é ação, amor é atitude, amor é concreto, não é nem substantivo e nem abstrato, é um verbo de ação concreto. Por isso nós estamos com grandes dificuldades. As pessoas amam tudo e qualquer coisa. Tudo virou sinônimo de amor. Por exemplo, hoje, talvez você tenha visto um raladinho no para-choque do seu carro. Aí você chegou na esposa e disse, querida, olha só o que você fez. Está certo que eu estou sendo machista aqui, não deveria ser assim, né? Ao contrário também pode ser, a esposa também pode olhar, querido, você ralou o carro. Eu amo esse carro, está vendo? Eu amo esse carro. Espera aí, nós estamos com um problema de caracterizar o sujeito do amor. Amar o carro? Esse é o conceito que nós temos? Outra coisa interessante, você foi comer uma macarronada hoje da avó, na hora do almoço, e você, depois que comeu, ou durante a refeição, disse, vó, eu amo a sua macarronada. Daqui a pouco, quando você chegar na sua casa e abrir a porta do seu apartamento, talvez o totó venha com o rabinho abanando, e você olha e diz, ai, como eu amo esse bichinho. E antes de dormir, você dá um beijo na esposa e fala, eu te amo, querida. Quando fala. Você está percebendo como temos dificuldade com esse conceito? Ele serve para tudo, ele se banalizou, ele se perdeu. Por isso que é difícil, de fato, a gente falar amor. Porque nós estamos com problemas de conceito. Mas nós também estamos com problema de sujeitos do amor. Quem é o recipiente do amor, de fato? Quem é? Bom, o texto diz, amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Quando nós falamos em amor, nós estamos falando de um relacionamento com Deus e com as pessoas. Eu não tenho tempo aqui para explorar com você, lógico, os 4 modelos de amor grego, que são, na verdade, 4 palavras que falam sobre afeições humanas. Uma delas seria o amor ágape, que é aquele intenso, profundo. Nós traduzimos no português como amor, e o amor serviu para tudo, é pobre. É pobre o amor em português. Seria ágape. Aquele amor dado a Deus e aquele amor dado às pessoas, amor desinteressado, amor que se entrega, amor que se oferece, amor incondicional. Mas nós estamos com tanta dificuldade que quando nós falamos em próximo, eu pergunto, quem é o seu próximo? Aí você pode responder inteligentemente, próximo é aquele que está próximo. Ótimo, parabéns, passou no Enem também. Porque provavelmente a palavra chega mais próximo do próximo que é teu próximo. Mas pela parábola do bom samaritano, não é bem assim. Por quê? O próximo pode ser aquele que está distante. Sim, porque Jesus coloca 2 regiões geográficas. O samaritano, que morava ao norte de Israel, e aquele habitante de Jericó, que morava ao sul. E está dizendo, quem foi o próximo nessa ação? O que estava distante. Então pode ser que o seu próximo seja uma pessoa que não seja do seu convívio, que não esteja sentado à sua mesa, que você não veja semanalmente e nem encontre nos ambientes de trabalho. Pode ser que o seu próximo esteja bem diante de você e você nunca tenha a visto e nunca a verá novamente, como foi o meu caso. Eu cheguei em Maringá há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, e fui fazer a minha primeira compra no supermercado, e vocês vão conhecer o Denis Vicentinho. O Denis Vicentinho não tem muita paciência em espera. Esperar não é uma coisa que eu nasci com dom. Então, por exemplo, o pessoal perguntou assim para mim, acho que foi o Fábio, pastor, eu gosto de pescar? Eu falei, não, eu gosto de correr atrás do peixe, nadar atrás dele, porque esperar ele vir na minha isca eu não vou dar conta, não. Então eu fui fazer minha compra e passando pelos caixas, eu morava numa cidade de 17 mil habitantes e não enfrentava esse tipo de problema. Mas, numa cidade maior, com certeza sempre tem isso, caixas em treinamento. Sabe aquele colete vermelho que coloca em treinamento para avisar para você que você precisa ter paciência com ela? Eu fujo disso, irmãos. Eu olhei e falei, não é o meu lugar. E fui passando e o Espírito Santo falou, é aqui. Eu falei, não, é lá, Senhor, a mulher lá é mais rápida. Não, é aqui, não é lá. E naquela briga interna, eu falei, vou ficar aqui nessa fila. Um colete em treinamento. E aquilo demorou. Problemas de bobina, cancelamento de produto, e chama gerente, e aquilo vai me incomodando.
E eu disse: Senhor, e de repente meus olhos se abriram. Uma mulher na minha frente, na fila, começava a tirar coisas, colocar coisas, tirar coisas, colocar coisas. Aquilo foi me incomodando. Eu disse: tem algo aqui. E quando ela foi passar a sua compra, isso alguns minutos depois, que para mim pareceu horas, né? Mas quando ela foi passar a sua compra, eu percebi que ela deixou para trás um pão feito em casa, 1 litro de leite, sabonete, um detergente, algumas outras coisinhas pequenas ali. E ela disse para a moça: não, eu vou levar só isso. E de repente ela disse: não, dá para passar o sabonete. E passou o sabonete. Eu disse: entendi, Senhor. Eu nunca tinha visto. Provavelmente nunca verei novamente numa cidade de 450 mil habitantes. Mas aquela hora foi o momento daquela pessoa distante ser a minha próxima. E então eu disse: Senhor, tudo bem, eu entendi. E fiz o que deveria fazer naquele momento. Queridos, muitas vezes o próximo não está tão próximo. E nós precisamos nos abrir a isso. Pode ser que o nosso próximo esteja distante economicamente de nós. Pode ser que o nosso próximo esteja distante geograficamente. Pode ser que esteja distante socialmente. E pode ser que dentro da sua casa você tenha um próximo distante emocionalmente, que já não convive nos mesmos padrões relacionais. É a nossa responsabilidade tratar essas pessoas como alvo do amor de Deus, não só do nosso próprio, mas de alguém que representa, transfere um amor que habita em si através da pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus diz: o próximo pode ser alguém que esteja distante de você. Segundo, esse homem era samaritano e o outro homem era judeu. Ou seja, o próximo pode ser alguém diferente de você. Sim, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas estão procurando guetos, exclusividades e uniformidades. Eu preciso andar com gente que pensa igual a mim. Eu preciso me relacionar com gente que faz bem às minhas crenças pessoais. Eu preciso estar próximo de gente que parece comigo. Mas nem sempre é assim pelas Escrituras, porque o próximo pode ser bem diferente de você. E aprender a amar o que crê diferente, o que se comporta diferente, o que faz diferente, o que atua diferente, o que ofende, o que machuca, o que agride, é uma habilidade que só o cristianismo possui, queridos. Só o cristianismo pode dar um amor ao diferente desinteressado. Não é um amor porque você pode me oferecer, o que você pode me dar, é o amor porque Cristo já me deu e eu posso te dar, porque a Bíblia fala que mais bem-aventurada é coisa do que dar, é dar do que receber, é dar do amor, é oferecer. E pode ser que o seu próximo seja muito diferente de você, tenha partidos políticos diferentes de você, e o que nós estamos assistindo nesses dias é a meninice do cristianismo, onde pessoas se degladiam entre si, por causa de posições ideológicas partidárias. É o diferente, irmãos. Eu não preciso crer como ele, pensar como ele, mas eu posso amar o diferente. Nós estamos transmitindo discursos de ódio, não apenas em ambientes político-partidários, mas também em ambientes pessoais. O cunhado é diferente, pensa diferente, se veste diferente, mas também significa que ele é alvo do amor de Deus. Não significa que compactuamos, irmãos. Não significa que negociamos. Amor não é negociar. Amor não é se abster de opiniões. Amar é o sentido de você acolher o outro, o diferente, e dizer: você continua sendo meu próximo, mesmo sendo diferente de mim. E que maturidade falta à igreja cristã e evangélica brasileira, ao ponto de lidar com as diferenças, não ser conivente com o pecado, não tolerar as ofensas, mas aprender a lidar com o diferente, com amor, com graça, que foi assim que o nosso mestre ensinou. Mas não só isso, o nosso próximo pode ser distante, o nosso próximo pode ser alguém diferente de nós, mas o nosso próximo pode ser alguém desagradável, ou seja, uma pessoa nada interessante. Você imagina que Jesus cria o cenário de que aquele homem ficou como semi-morto, nu e espancado. Qual é a imagem que vem à sua mente? Ele está bem vestido? Está cheiroso? Tem uma aparência agradável? Não, queridos. Por isso que o sacerdote passa distante. Por isso que o levita nem perto chega. Porque a aparência daquele homem certamente era uma aparência grotesca, desagradável. E o samaritano vai àquele homem para dizer: o meu próximo pode ser alguém que tem uma aparência desagradável. Sim, irmãos, nós somos desagradáveis. Faz parte da humanidade. E se a gente tenta se justificar dos nossos atos, escute o que eu quero te dizer. Alma não tem cheiro. Se tivesse, irmãos, ninguém suportaria ficar um perto do outro. É que nós não conseguimos sentir o cheiro da alma. Nós sentimos o Dolce & Gabbana, o Calvin Klein,
Ou quem sabe um outro perfume cheiroso que está ao nosso lado. Vemos as vestimentas agradáveis, elegantes, solenes das pessoas com as quais convivemos, mas não conseguimos sentir o cheiro da alma, e nem conseguimos ver o estado da alma. Nós somos sim pessoas, e pessoas podem ser grandemente desagradáveis, e nem por isso eu posso deixar de amá-las, nem por isso eu posso cancelá-las. Oh, meu cunhado é muito desagradável, eu preciso cancelar. É difícil conviver na minha família, hein, pastor? Meu pai foi um homem grosseiro demais. Eu tenho grandes rancores e ranços da minha vida. O discurso baseado de que eu não sou chamado a amar, porque a outra pessoa é desagradável o suficiente, não cola na Bíblia. Pode ser um discurso aceito nas redes sociais e no mundo que vivemos, mas não é um discurso bíblico. Pessoas são desagradáveis. Eu sempre digo, pessoas são complicadas, pessoas são desagradáveis, e às vezes, irmãos, são insuportáveis. Não é verdade? Eu sei disso, minha esposa já falou algumas vezes para mim. É óbvio que eu não sou insuportável o tempo todo, mas já ouvi algumas vezes. Hoje, hein? Você está. E o que eu faço com pessoas desagradáveis? O que eu faço com pessoas complicadas? E o que eu faço com pessoas que muitas vezes são insuportáveis? O que eu faço? Cancelo, odeio, vingo, devolvo ou amo? Aí depende da sua filosofia de vida. Aqui é um problema. Qual é o grande problema? O problema é que nós temos filosofias diferentes, que muitas vezes não compactou com o cristianismo. E Jesus mostra 3 filosofias nesse texto. Então vamos lá, para você não perder a linha de raciocínio. Nós temos problemas de conceito do que é amor, nós temos problemas do sujeito do amor, quem é o nosso próximo, a gente não sabe definir isso, temos grandes dificuldades com isso, mas nós temos problemas com a filosofia do que significa o amor, a prática do amor, problemas com a prática do amor. Jesus mostra aqui 3 filosofias de prática, de atitudes. Primeiro, qual é o primeiro cenário que ele monta? Os ladrões. Os ladrões vieram e assaltaram aquele pobre homem. Qual é a filosofia, qual é a prática? O que é seu é meu. O que é seu é meu. Esta é a prática de quem pratica a usurpação, a subtração do outro. E parece que Jesus faz um retrato futuro do que poderíamos vir a viver como igreja em tentação, em tentação. A tentação de tolir o outro, a tentação de roubar do outro. Quantos de nós, queridos irmãos, como igreja, como povo de Cristo, subtraímos pessoas da sua dignidade, roubamos pessoas do seu direito, sabotamos alegrias e sonhos. Quando nós usurpamos, queridos, dignidade de gente que vive perto de nós e que precisa de um abraço, de um carinho, de uma atenção, de um amor. Quantos de nós, dentro da igreja, não somos como sacerdote, tampouco como samaritano, somos como ladrões que roubam de outros o que deveríamos estar oferecendo, estamos tirando de outros, tirando da esposa a confiança que ela merece, tirando do marido o respeito que ele merece, tirando do patrão a honra que ele merece, tirando do funcionário a dignidade que ele merece. Quantos de nós, ao invés de agirmos como samaritanos, estamos do lado da filosofia do salteador? O que é seu é meu, quanto mais vantagem eu tirar, melhor para mim. É a cultura do mundo atual, de que para que alguém ganhe, o outro precisa perder. Irmãos, o bolo é grande o suficiente, ninguém precisa perder para que o outro possa ganhar. Ninguém precisa subtrair a luz do outro para que a sua venha brilhar. Amor, queridos, é compartilhar e não é subtrair. Essa é a filosofia do ladrão, e pode ser que ela esteja entranhada nas nossas práticas e nas nossas atitudes, mas tem a segunda filosofia que Jesus apresenta, a filosofia do religioso, e é interessante para mim, queridos, para mim é ponto de destaque nessa mensagem, o fato de Jesus ter escolhido os religiosos mais top, os mais excelentes da época, para confrontar com a falta de atitude, com a inanição, a letargia, provocada pela sua religiosidade. E parece que Jesus dá um indicativo: cuidado, igreja, em sua prática religiosa, não cair na letargia e esquecer de praticar o que vocês foram chamados para viver, o amor. Então Jesus coloca a classe sacerdotal e levítica para dizer: cuidado, porque o sacerdote e o levita têm a seguinte filosofia: o que é meu, será que você consegue adivinhar? Vamos lá, o assaltante é: o que é seu é meu.
O levita, o que é meu, é meu. Se fosse na virada do ano 2000, eu diria, ado, cada um no seu quadrado, não seria mais ou menos assim? É a filosofia do que eu não tenho, isso não é problema meu, não me cabe, o que é meu é meu. Eu passaria por uma situação como essa e diria, oh meu Deus, uma ONG, alguém do terceiro setor precisa se mobilizar, as crianças estão sendo violentadas na sua inocência, as mulheres estão sofrendo violência doméstica, está aumentando o número de preconceito racial na nossa sociedade, precisa fazer alguma coisa, o poder público, o legislativo, o judiciário, como se fosse uma escusa, uma desculpa para não agir. O que é meu é meu, coisa de igreja é coisa de igreja. É fácil amar quem está dentro da igreja, mas quem está lá fora não é problema meu, não é responsabilidade minha, errado. Porque Caim disse isso a respeito de Abel. Deus perguntou, onde está o seu irmão? O Caim falou assim, por acaso eu sou cuidador do meu irmão, e eu posso garantir para você, que quem não cuida do seu irmão se torna assassino dele. E é o que João vai dizer. Não é problema meu, é problema nosso. O que toca esse mundo, que é um mundo criado por Deus, de seres humanos semelhantes, é sim problema nosso. Por isso, um chamado convincente das Escrituras é, abandone essa filosofia de amor, o que é meu, narcisista, egoísta, coisas minhas próprias, e avance para a filosofia terceira, que é a filosofia do samaritano. Vamos lá, agora você sabe, né? Ladrão, o que é meu, o que é seu é meu. Religioso, o que é meu, cada um no seu quadrado. E o último, que é o samaritano, o que é meu é seu. O meu jumentinho está à sua disposição. Meus recursos agora vão te servir também. Quero compartilhar daquilo que eu tenho recebido, mesmo que seja pouco. Irmãos, parece ser essa, e eu estou convencido disso, a essência do cristianismo. Compartilhar amor, dar mais do que receber, distribuir mais do que exigir em troca. O samaritano tem a filosofia do que é meu, é seu. Eu estou aqui para te servir, para te abençoar, para te amar. E eu não estou esperando nada em troca. Eu sou distante, eu sou diferente, e você é desagradável, mas mesmo assim eu estou aqui para te amar. Eu estou aqui para manifestar do amor de Deus na sua vida. Impressionante que Jesus, o cenário que Jesus constrói de uma história única, singular nas Escrituras, e que é o grande desafio nosso. O amor doador que se entrega. Aí eu quero chegar agora na consequência. Quando a minha filosofia, quando a minha prática de amor não é cristã, como desse samaritano, onde Jesus coloca essa figura, obviamente que Jesus quer escandalizar os seus ouvintes. Samaritano era o pior tipo de classe para a mentalidade religiosa daquela época. Jesus está escandalizando, está chamando a atenção, Jesus está fazendo uma hipérbole aqui. E a realidade é a seguinte, Jesus está dizendo, quando eu não consigo amar, quando eu não consigo aproximar, eu estou negando o cristianismo. Essa é a consequência. A consequência é que eu passo longe daqueles que precisam, para que de alguma maneira eu mantenha a minha justificativa. Lembra do que o escriba disse, o mestre da lei? Ele disse, querendo se justificar, quem é meu próximo? Há uma justificativa inerente no nosso coração para não amar. Pode ser inconsciente, irmãos, mas também pode ser consciente. Porque para muitos de nós, há uma justificativa para a pessoa não ser o alvo do meu amor. E quando eu amo, eu me torno vulnerável. Quando eu amo pessoas próximas de mim, eu entro em risco. Amor é dar a arma na mão do outro para dizer, você faz o que você quiser. Não, porque eu estou me defendendo, pastor, eu sou uma pessoa traumatizada, traumas fazem isso, tiram a capacidade da pessoa dar amor, porque para ela é sempre um risco ser vulnerável. E não há amor sem vulnerabilidade. Não existe uma prescrição lógica onde você pode praticar isso, praticar aquilo e não sofrer as consequências do seu amor. Não, irmãos, amar pessoas é abrir espaço para riscos e vulnerabilidade, e para isso eu preciso passar perto. Pessoas que passam longe se tornam julgadoras, mesquinhas, egoístas, indiferentes, intolerantes. Basta passar perto e você perceberá a dor e você se compadecerá. Sacerdote não se compadece, levita não se compadece, por quê? Passam longe. E parece ser essa a característica da nossa sociedade atual, pós-pandêmica. A pandemia mudou as estruturas sociais.
e trouxe um tipo de comportamento para você e para mim no mundo atual, onde o vírus foi embora, mas a prática do distanciamento social permanece. O vírus foi extinto, ou pelo menos controlado, mas a prática da distância de segurança ainda continua presente nos nossos relacionamentos, porque eu tenho medo de me contaminar com a dor do outro, eu tenho medo de me contaminar com o sofrimento do outro, eu não quero ver, é desagradável, os ferimentos, machucaduras, mas irmãos, quem não passa perto, não consegue fazer diagnósticos, quem fica de longe, faz julgamentos equivocados. Imagine só que você vai receber o atendimento de um doutor, e lá está você, do lado de cada mesa, e diz para o doutor, estou com uma dor aqui que não passa, o doutor diz, é pedra no rim, você diz, mas doutor não vai examinar, não, eu já sei, é pedra no rim, busca o pano na veia, um sorinho de 4 horas, vai resolver, pode ir para a sua casa. Como você se sentiria, numa pessoa que não colocou a mão para te examinar, em trazer um diagnóstico sobre você? Humilhado, não é verdade? É o que muitas pessoas sentem quando fazemos julgamentos sobre elas, quando criamos padrões, matrizes e colocamos pessoas na cama de Procurso que criamos no nosso próprio coração para atender às nossas demandas pessoais. Irmãos, nós precisamos superar o distanciamento social que a pandemia criou. Nós precisamos aprender a nos aproximar e colocar em prática o que é um lema maravilhoso que essa igreja tem. Gosto muito, mas acredito que seja de imensa responsabilidade. Aqui, ninguém fica sozinho. É de grande responsabilidade. A prática de um amor que se aproxima das pessoas e não passa longe delas. Por isso que eu preciso me desfazer do medo de amar. Porque ao amar, eu me coloco em risco. Ao amar, eu me torno vulnerável. Ao amar, eu tiro e me desarmo das desculpas que eu tenho para não amar. Ao passar perto, eu chego perto de gente que eu posso compreender e posso amar ainda mais e ter compaixão, que foi o que esse samaritano teve. Agora, a alternativa. E aí a gente precisa dar uma alternativa. Porque eu não posso ficar só com um diagnóstico. Mesma coisa de você ir no doutor, o doutor falar, você tem infecção urinária. Deus abençoe, boa semana. Eu preciso do tratamento. Então, o problema é que nós não sabemos conceituar o amor, nós não sabemos quem é o sujeito do nosso amor, nós temos grandes dificuldades na prática do amor com as filosofias que adotamos. A consequência é que eu me afasto intencionalmente para não sentir a dor do outro, porque o que os olhos não veem, o coração não sente, então eu não me compadeço, eu tenho desculpas para não continuar amando pessoas difíceis. Mas tem uma alternativa, queridos. E a alternativa é essa, o que Jesus Cristo fez por nós. Jesus disse em João capítulo de número 13, versículo de número 34, amem uns aos outros, olha só, amem uns aos outros, como, essa palavra é bonita, porque quando eu uso como, é uma partícula comparativa, da mesma maneira, de igual forma, de semelhante modo, amem uns aos outros, como eu vos amei. E aí eu pergunto para você, como é que Cristo nos amou? Sabe responder? É forte, né, irmãos? A nossa referência não é a pregação do pastor essa noite. Nossa referência de amor não é o lema, ninguém fica sozinho. A nossa referência de amor não é sermos presbiterianos. A nossa referência de amor é muito mais forte, é cruz. Amem uns aos outros como eu vos amei. E Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 diz, tenham em vocês o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou como direito ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a figura humana, sendo reconhecido como homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amor que se esvazia, amor que se doa, amor que se entrega, amor que não está preocupado com a pureza ritual. Você sabe por que o sacerdote e o levita não se aproximaram do homem? Porque o texto diz que ele estava como quase morto. Números 19, versículo 11 diz, você não pode tocar um cadáver, senão você vai ficar impuro 7 dias. O sacerdote e o levita estavam mais preocupados com o templo do que com o tempo. O templo era mais importante do que o tempo de amar. E eu queria convidar você a compreender o que Jesus fez por nós, porque Jesus considerou o tempo de nos amar, e nos fez templo da sua graça, para que através dele e por meio de suas mãos em nós, nós sejamos suas mãos no mundo que precisa e é carente de amor, o mundo que está mutilado, ferido, machucado, com uma cama de Procurso gigantesca, para os nossos filhos, para os adolescentes, para os nossos casamentos, mas que temos sido convidados a interagir e reagir a esse mundo com a resposta que só a igreja pode dar: amor, amar.
Irmãos, precisamos destituir do medo e assumir a coragem de amar, como Jesus nos amou, se esvaziando e se doando, que possamos praticar isso, e possamos encontrar essa semana caminhos para o amor, caminhos para a manifestação. Você lembra que eu parei com uma pergunta, a leitura do texto? Jesus pergunta, e para vocês? E para você, perdão, quem parece ser o próximo? Vamos ler agora, pode passar por gentileza, o restante. E o texto diz, aquele que teve misericórdia, aquele que sentiu, aquele que se aproximou, respondeu o perito na lei. E Jesus diz, vá e faça o mesmo. Agora que nós já temos a prescrição, a única alternativa que temos é amar, agora tem a atitude. O diagnóstico foi feito, a prescrição foi dada, o prognóstico é bom para a igreja, nós podemos alcançar esse mundo, nós podemos abençoar a família, nós podemos fazer a diferença essa semana, há um prognóstico maravilhoso, mas você precisa se comprometer com uma atitude, passar perto. Vá você e faça o mesmo. Vamos nós, como segundo IPI de Maringá, e façamos o mesmo essa semana. Então o desafio de hoje e para essa semana, até domingo nos encontrarmos novamente, é passe perto de alguém. Passe perto de alguém que é distante, passe perto de alguém que é diferente, passe perto de alguém que é desagradável, mas passe perto. E ame. Dê daquilo que Deus já deu em seu coração e ofereça daquilo, não que você tem por você ser bom, mas você tem porque Cristo mora em você. Esta é a palavra de desafio, passar perto essa semana perto de alguém, perto o suficiente para entender, amar e manifestar o amor de Jesus. Aí você vai dizer, mas pastor, como é que eu faço isso? Ore, e nós vamos orar, para que Deus dê clareza e entendimento sobre como você pode fazer isso. Eu lembro um dia lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde fui pastor durante 7 anos. Nós estávamos numa célula, nós chamávamos de grupo pequeno, aqui chama de célula, e nós estávamos na nossa casa. Era um dia chuvoso como esse, e como toda célula, nós temos os 5 E's, o encontro, a exaltação, o evangelismo, nós temos a edificação, e temos o último E, que é o engorda. Precisa ter, toda célula tem um engorda, senão não é célula. E pedimos uma pizza, para o momento de engorda, e de repente então chega o entregador, abrimos o portão, e ele entra ensopado, encharcado de chuva, com a pizza na mão, quentinha. Recebemos a pizza, pagamos, e quando ele estava indo embora, minha esposa disse, peraí, vem aqui por favor você, como é seu nome? Colocou esse homem no meio da nossa roda da célula, colocamos a mão sobre a cabeça dele, e oramos intercedendo por ele, pela família, pelo trânsito maluco de Dourados, para Deus dar livramento, guardar, proteger, e agradecendo a ele, porque apesar da chuva, ele trouxe ainda, fez questão de ser um entregador que estava na nossa casa, naquele momento entregando uma pizza quente. Nós abençoamos ele no meio da nossa célula. E de repente ele se levanta com o olho marejado, agradece, sai para o seu trabalho, e nós ficamos ali com aquela sensação de que manifestamos o amor a alguém que estava distante de nós. Irmãos, a oportunidade de amar está bem diante dos nossos olhos, bem diante da nossa visão. Só basta abrirmos o nosso coração para isso e falar, Senhor, me use para passar perto de alguém. Tem muita gente semi-morta perto de você no seu trabalho, tem muita gente moribunda perto de você na sua universidade, tem muita gente ferida e machucada dentro da sua casa, até na sua igreja, pessoas que não estão mais aqui conosco, nessa comunidade, que se distanciaram na pandemia e que já não frequentam mais, e você sabe, passe perto, deixe Deus te usar essa semana, para passar perto de alguém, e fazer a diferença no coração de pessoas. A equipe de louvor virá aqui à frente, e nós vamos orar juntos, para que sem medo de amar, você manifeste o amor de Jesus essa semana. Fique em pé por gentileza, eu quero orar com você, você pode fechar os seus olhos, e depois nós vamos cantar uma linda canção, que reflete muito bem essa mensagem dessa noite. Espírito Santo de Deus, nós te amamos, e amamos te servir, e amamos ter a certeza de que o Senhor está nos movendo para algo do Senhor. Então, Senhor, essa noite, nos traz essa sensação, convença coração, mente e vontade, para que possamos ir em atos e não em filosofias, para que possamos ir em atitudes e não em abstrações. Use esta segunda IPI de Maringá, use essas pessoas que estão compartilhando deste vídeo, para alcançar corações e passar perto de pessoas que estão mutiladas pela cama de Procusto dos nossos dias atuais. Que sejamos bálsamo, que sejamos refrigério, que essa igreja, que esse povo que ouve a tua palavra, não seja um acentuador de dores, mas seja um alívio de ferimentos.
que apliquemos o vinho e o bálsamo e o óleo em corações feridos como instrumentos do Senhor e pelo seu amor. E que sem medo de amar, mesmo que fiquemos vulneráveis, mesmo que precisemos renunciar a alguma coisa, mesmo que tivemos que abrir mão dos nossos direitos, que possamos ter coragem de amar e viver sem medo de amar. Em nome de Jesus. Amém.